Namastê, sejam todos bem-vindos a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. É uma alegria ter você aqui no nosso canal. Vem participar com a gente, pega aí a bebida da sua preferência e venha participar conosco desse papo e também dessa importante meditação nesse momento de conexão com a presença de Deus aí no seu coração. Então, vai se preparando aí, né? Procura aí um lugar confortável para a gente começar esse nosso encontro aí, um lugar que você possa daqui a pouco fazer uma meditação e também refletir sobre a sua vida, sobre esse momento que a gente está passando e como é que a gente pode seguir adiante, como é que a gente pode transformar a nossa realidade, tá? Eu sou Luciano Yuri, eu sou sacerdote da Grande Fraternidade Branca, iniciado na chama violeta, no fogo sagrado. Eu estou aqui para ajudar você a despertar a presença de Deus no seu coração. Então, no dia de hoje, né? No dia de hoje a gente vai falar de um tema que também é importante e interessante, né, para a nossa jornada, né? Hoje nós vamos falar de dois vilões que são muito sutis, que vão ali meio que invisíveis, dominando o terreno, né? Só que são dois vilões muito devastadores. E nós estamos falando aqui da apatia e da resignação, tá? Então, apatia e resignação é o tema da nossa live de hoje, tá? É, são eles que transformam o nosso tempo, né? O nosso recurso mais precioso, em uma sequência vazia de obrigações, ali meio sem nada, né? Sem alma. Você já acordou pensando, para que tentar hoje? Por que continuar, né? Quero ficar aqui deitado aqui embaixo das cobertas, aqui numa boa, né? Para que eu vou levantar e fazer alguma coisa, né? Ou você já aceitou uma situação dizendo, é assim mesmo, né? Não tem jeito, vai assim mesmo, porque é do jeito que dá, né? Você já aconteceu contigo isso, né? É, muita gente pensa que esse tipo de situação, né, esse estado, ele é uma fraqueza moral, né? E muitas vezes não é, tá? São energias densas bloqueando a nossa essência divina. É como se o nosso diamante, né, a gente sempre fala aqui do diamante que nós somos aqui, ele tivesse coberto de lama, né? Então, para todo lugar que você olha, né, você não vê perspectiva de crescer, você não sabe que tem uma joia, que tem uma luz ali, né, que te traz à tona, né? E é muito disso que acontece, né? O ponto é que a esperança, né, o fogo sagrado, né, a manifestação da ação viva de Deus pode transmutar esse tipo de energia, né? Se você está se sentindo assim, existe uma forma de você mudar, de você reverter, de você não ficar com essa energia aí tomando conta da sua vida, roubando o seu tempo, a sua felicidade, tá? O fogo sagrado, né, essa energia divina de Deus, ela pode renovar as suas forças, tá? E é bem sobre isso o nosso papo nesse dia de hoje, tá? Então, com a chama violeta, né, e equilíbrio prático, nós recuperamos aí o tempo com como ferramenta de criação e de realização, tá? Então, bora lá, vamos nessa jornada? Tá? Então, vamos só aguardar mais um instante aqui, o pessoal chegar para a gente começar então esse nosso encontro. Bom dia para o pessoal que está chegando aqui. Bom dia, Gisele, Tatinha, Graça, Soninha, Gabi, Rian. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro, né?
Vamos entender aqui, né, de uma forma prática, né, que o nosso objetivo é trazer uma espiritualidade prática, uma espiritualidade para a vida real. Bom dia, Edson. Espiritualidade para a vida real, para a gente colocar em prática no dia a dia, para a gente mudar estados que estão nos atrapalhando para condições que vão nos elevar para a nossa essência divina. Então, vamos lá. Você já parou para pensar aí o que que é apatia, o que que é resignação, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, tá? Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, José, Eliette. Vamos lá, vamos falar sobre apatia, né? E apatia é a indiferença que surge, quando a gente está com aquele esgotamento acumulado, né? Sabe aquele cansaço que vai acumulando, 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 né? Chega uma hora que a gente não vê mais solução para o problema, a gente já não tem mais vontade de nada, né? E muita gente acha que pode ser até aquela preguiça, sabe? Aquela preguiça preguiçosa, né? Mas não é, né? Não é preguiça. É uma desconexão da alma com uma motivação vital ali, né? A energia flui para fora, mas nada retorna, né? É como se fosse um rio seco. Oi, Catarina, bom dia, tudo bem? É isso, né? Então a apatia, né, é a nossa energia vital sendo drenada, ela indo embora, né? Mas ela não volta, né? E a resignação, ela é mais perigosa ainda, né? A resignação é uma aceitação passiva da derrota interna, né? Vamos entender isso, né? Sabe quando a gente fala assim, não adianta lutar, né? Já é uma causa perdida. A vida é assim mesmo, tá? Melhor não arriscar, deixa para lá, tá? Tem muito, né, do que a gente vive de uma forma geral, né? Todo mundo vive cansado, todo mundo vive sem vontade de fazer nada, né? E de repente a coisa fica ainda mais séria, porque esse cansaço todo ele vai se acumulando, né? Esse cansaço todo vai é, criando uma espécie de casca em volta da gente, assim, daqui a pouco fica tudo muito pesado, tudo muito difícil. A gente fala, é assim mesmo, não tem solução esse caso, né? Essas energias, elas paralisam a vontade criadora que tem dentro da gente, né? Paralisa a nossa energia, rouba não só o nosso tempo presente do agora, mas ela vai ali com uma raiz envolvendo a gente e rouba o nosso futuro também, né? Porque você deixa de fazer pequenas coisas hoje que vão te fazer falta depois. Você deixa de cuidar de você e daqui a pouco você está num caso com uma doença crônica gravíssima porque você deixou de tomar pequenos cuidados, né? Porque não tinha jeito, é assim mesmo, porque não adianta lutar. São sobre essas coisas que nós estamos falando hoje, né? Sobre o seu agora, mas também sobre o seu futuro, né? E quando a gente junta as duas coisas ali, a apatia, a resignação, né? Elas corroem nosso tempo, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque elas bloqueiam a nossa ação, né? É, dias viram semanas sem progresso, né? Então, olha só, vamos dar um exemplo, né? Hoje é dia 28 de março, tá? A gente acabou de tá acabando aqui o primeiro trimestre do ano, né? Será que a gente fez tudo o que a gente precisava ou deveria fazer? Ou tudo que a gente planejou, né? Lá no dia 1º de janeiro, né? Os nossos objetivos, o que que nós vamos fazer esse ano, né? Quais são as coisas que a gente planejou para esse ano, né? Está encerrando o primeiro, né, de 4 trimestres, né? E aí, né? Será que a gente fez? Será que o tempo não voou? Fala, nossa, eu nem tinha percebido que
a gente já está indo para o quarto mês do ano. Olha como o tempo voou, como os dias pareciam semanas, tá? Ou melhor, né, as semanas voaram como se fossem dias, né? E aí parece que a gente fica muito pequenininho, né? Fala, não deu tempo, olha só, passou o tempo, e daqui a pouco vai passar mais um mês, e daqui a pouco vai passar mais um ano, né? Então, apatia e resignação, né, que estão aí, elas roubam o nosso tempo, tá? E aí, por que que a gente não consegue avançar? Porque a nossa energia, ela é roubada, ela é drenada. E aí você poderia ser uma pessoa mais criativa, você poderia construir mais, ter ideias, resolver coisas de formas muito melhores, só que você entra numa rotina mecânica do preciso fazer isso, preciso entregar essas mesmas coisas, eu tenho que fazer essas coisas aqui, senão vai dar tudo errado, tá? Então, tem tudo isso, né? E o que acaba acontecendo é que isso vai reforçando ciclos negativos, né? Então, eu começo a trabalhar às 7 da manhã, quando às 6 horas da tarde eu não tenho mais energia para nada, eu estou muito cansado, aí eu vou para frente da TV e quando eu vejo, eu já estou cochilando no sofá, daí eu vou para a cama, aí no outro dia começa tudo de novo, né? E aí, né, você vai entrando nesse ciclo tão ah, repetitivo que você começa a aceitar que aquilo é normal, né? E você vai aceitando cada vez mais, e mais o universo responde a essa estagnação, né? É, vida é movimento e repouso, né? Nós precisamos de ação, de transformação, né? E se a gente ficar só parado, tá, as coisas não vão acontecer, né? Vamos esperar a hora que Deus quiser, né? Não vai acontecer, né? A gente precisa agir agora, né? Bom, é, existe tudo isso, né? E muita gente se identifica com uma coisa ou outra, com esses aspectos de resignação, né? Mas, por outro lado, né, a gente precisa também reconhecer e aceitar a energia divina, né? A gente fala muito aqui da energia divina na expressão do fogo sagrado, né? Da energia divina da chama violeta, da chama branca, da chama rosa, né? Que são formas como a presença de Deus se manifesta na nossa vida, né? É assim que os mestres da fraternidade branca trazem esses conhecimentos, né? E o fogo sagrado, ele é uma presença dinâmica de Deus, uma presença viva, e ele é como um catalisador, né? A chama violeta do sétimo raio, por exemplo, ela dissolve densidades, ela restaura equilíbrio, né? Ela vai agir ali na sua vida, mas sem causar exaustão, tá? É uma presença sem rigidez, é paz sem passividade, né? Você pode viver em paz, mas ter uma vida ativa, né, transformando o seu dia a dia, né? Érica quer fazer uma pergunta. Fique à vontade. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Rani chegou aqui. Lia, Despertar das Chamas Gêmeas. Sejam bem-vindas. É, pode perguntar sim, pessoal. Então, bom, a ideia aqui, né, é que a gente possa, através do fogo sagrado, né, através da energia do eu sou, da presença de Deus, a gente possa transformar esse tipo de estado, né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui do dia a dia para a gente entender, né? Vamos falar sobre isso, né? É, trabalho exaustivo, né? Quem é que não tem? Como é que funciona isso, né? Você chega no escritório, né? Ou mesmo que você faça home office, você vê e-mails infinitos e pensa, nossa.
não faz diferença, né? E eu me esforcei aqui, mas não faz diferença nenhuma o que eu estou fazendo. Apatia vai levar você a uma procrastinação crônica, né? Você vai deixando tudo para depois porque você acha que não vai ter efeito nenhum você olhar, atacar e resolver uma determinada coisa, né? A resignação, ela aceita nunca vou ser promovido, nunca vou ser promovido, nunca vou ser reconhecido, né? Eu só estou aqui, né, cumprindo um papel, né? Tem aquelas pessoas que falam, eu sou só um número para essa empresa, né? Tudo que eu estou fazendo aqui é tempo perdido, horas diárias, né, de baixa performance, porque você não está ali engajado, né? E isso começa a aparecer com o tempo, né? Então, você trabalha demais, mas fazendo as coisas erradas e com uma mentalidade de que nada vai melhorar, né? Então, é isso que causa, né, esses dois vilões que a gente está falando, né? Também tem a questão dos cuidados familiares, né? Pensa assim, uma mãe, né? Ela cuida dos seus filhos ali, ela faz as refeições, né, da família, lava a roupa, ela organiza tudo, mas internamente ela está desanimada. Internamente ela fala: ninguém nota o que eu estou fazendo, ninguém percebe o que eu estou fazendo. Eu trabalho o dia inteiro, eu às vezes deixo de comer uma coisa que eu quero para alimentar os meus filhos, mas ninguém percebe, ninguém valoriza, ninguém me nota, tá? Isso é um exemplo, né, de resignação, tá? A resignação ela transforma afeto numa obrigação vazia, né, e vai corroendo finais de semana, vai corroendo as semanas, né? Também atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Então imagina assim, poxa, tem um livro muito legal que eu quero ler, né? Esse livro tá assim, muitas pessoas falando, né, que pode ser, que é muito bom, né, que tem ajudado muita gente. Eu quero ler esse livro, né, mas eu não consigo, né? Eu queria tanto fazer uma academia, entrar em forma, né? Mas eu não tenho força, eu não tenho vontade. Eu queria muito estudar, né? Poxa, o meu sonho era me formar em uma determinada faculdade, ou fazer um determinado curso, ou falar uma língua diferente, né? Mas dá uma preguiça só de começar. E, de novo, muitas vezes não é preguiça, muitas vezes é essa apatia nos corroendo, e ela corta a nossa vontade de fazer as coisas, né? Ela vai adiando os nossos hobbies, ela faz com que as nossas semanas elas virem meses sem evolução, tá? E daqui a pouco, ó, vou falar aqui, né? Daqui a pouco vai chegar dezembro, daqui a pouco a gente está no final do ano, né? E aí, né? Será que a gente vai deixar esse ano ser dominado pela apatia e resignação? Que a gente vai adiar os nossos sonhos, aquilo que a gente quer, aquilo que vai fazer diferença, né? Cadê aquele desejo, aquela vontade pulsando no peito, falando, nossa, esse dia vai ser extraordinário, esse dia vai ser incrível, esse dia vai ser um dia que vai ter valido a pena viver e chegar até aqui. É isso, né, que a gente tem que buscar e trazer com o fogo sagrado, né? É, Lógico que com tudo isso acontecendo, né, também vai afetar as nossas finanças ali, a nossa prosperidade, porque as dívidas elas vão começar a aparecer, né? A conta, né? Você pode mudar de casa quantas vezes você quiser, as contas elas vão achar onde você mora, né? Não tem como correr disso, tá? Então você vai começar a pensar assim. Se nada muda, eu nunca vou enriquecer, né? Então a vida vai ser assim mesmo, né? E aí você bloqueia novas ideias e formas de ganhar dinheiro
de mudar a sua situação, né? Talvez, né, tenha um curso, né, um curso que você pode fazer em poucas semanas e que nem custa tanto dinheiro assim, mas não você fala: "Não, não é para mim, é muito difícil", tá? E depois e se você tem um pouquinho de energia, né, se você vai lá e resolve fazer aquele curso, as portas começam a se abrir para você, né? Você começa a usar aquilo, né, a pôr em prática, você começa a ajudar outras pessoas, né, você pode ensinar outras pessoas ou ajudar essas outras pessoas e cobrar por isso, né? E aí, de repente, começa a entrar dinheiro, né? Mas se você está naquela sensação de que não, nada vai dar certo, né? Isso não acontece. Então, a gente desperdiça oportunidades, né? E a pergunta que você tem que fazer para você é: quais são as oportunidades que eu estou desperdiçando na minha vida, né? De novo, daqui a pouco chega dezembro e mais um ano se vai, né? E a gente começou agora um ano de Marte, uma oportunidade de ir para a luta, né? É hora de você encarar todos esses monstrinhos que estão te impedindo de ir adiante, né? É hora de fazer isso. Tem uma energia atuando aqui que nos favorece, que nos ajuda. Então, vamos usar essa energia ao nosso favor e dar um passo adiante, né? É esse o momento, né? Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que haja barreiras, limitações, tá? Então, fica de olho nisso, tenta perceber o que está te limitando, né? O que está fazendo você desperdiçar as oportunidades da tua vida, né? E lógico, né? Se tudo isso está acontecendo, vai também afetar os seus relacionamentos, né? Teu parceiro está distante, sua parceira, né? Ah, melhor não cobrar, né? Vai que piora, né? Vai piorar as coisas, né? Deixa assim, né? A apatia, ela esfria a intimidade, né? O tempo vai deixando tudo pior, né? As coisas ficam mornas, ficam sem resolução, tá? E a consequência disso, né, sempre vai recair para a nossa saúde, né? Como é que você fica, né? Se você está rodeado de questões e problemas como esses todos, né? Tua saúde e teu bem-estar, eles vão para a cucuia, vão para o beleléu, tá? Você vai pensar assim, ah, não adianta a dieta, eu sempre volto no peso que eu estava, né? Eu não vou ficar sofrendo, né? Eu gosto de comer pizza, eu vou comer pizza mesmo e não tô nem aí, né? É, a gente se dá por vencido quando a resignação ela ela está aqui dominante, né? E aí aqueles ciclos de autossabotagem vão roubando anos de vitalidade, né? Percebe que dias para semanas, semanas para meses, meses para anos, né? Nossos anos eles são roubados, né? Porque eu mereço, né? Eu tô aqui trabalhando, eu mereço comer um hambúrguer, né? Eu mereço encher a cara, eu mereço isso, eu mereço aquilo, tá? E a gente vai se auto-sabotando. A gente se permite fazer coisas que vão nos prejudicar, tá? É como se conscientemente você falasse: Ah, tá tudo ruim mesmo, então eu vou pegar aqui esse copo de veneno e eu vou tomar, né? E aí, né, uma vez por semana você toma um copo de veneno, né? E aí você passa super mal, né? Você tem problemas no estômago, sente dor de cabeça, mal-estar ali, né? Mas, eu mereço tomar esse veneno, né? E aí depois você percebe que a vida não está melhor, né? E aí você começa a tomar um copo de veneno 2 vezes por semana e depois três, e depois você toma esse copo de veneno todos os dias, porque você entendeu que o normal é você ficar ali sofrendo, é,
os sintomas do veneno que você mesmo está tomando. E é tão triste e tão difícil quanto isso, né? Porque a gente permite esse tipo de coisa com nós mesmos. Nós nos autossabotamos, né? E essa autossabotagem, ela fica meio que automática à medida que a gente deixa é, energias como a apatia e a resignação tomarem conta de nós, né? Só que tem um ponto, né? A gente pode escolher não ficar nessa situação, tá? Então, eles são padrões e esses padrões não são inevitáveis, tá? Tem algumas coisas na vida que são inevitáveis, tá? Nós vamos envelhecer, esse corpo vai envelhecer, né? Esse robô aqui, tá? Nós vamos deixar essa vida em algum momento, tá? É natural, tá? Então a gente não deve temer o inevitável, tá? O inevitável é parte da vida, tá? E algumas coisas são inevitáveis, né? Outras, elas são escolhas, tá? E essas que são escolhas, nós normalmente somos manipulados, somos condicionados, somos levados a tomar decisões que muitas vezes nem são as decisões que a gente quer tomar. Né? A gente toma a decisão que a sociedade toma, que a nossa família toma, que as pessoas à nossa volta tomam, né? E talvez você sempre quis fazer uma coisa ali com o seu coração, na sua alma, e você fica pensando, não, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Não, ninguém faz isso aqui, nenhum dos meus amigos, ninguém faz esse tipo de coisa. Então eu não vou fazer também, porque vão me criticar, né? Vão me condenar. E aí a gente deixa de fazer aquilo que é de fato importante, né? Então, quando a gente fala de apatia e resignação, olha a sua volta. Será que você não conhece alguém que está nessa situação, né? Talvez seja você mesmo, né? E tudo bem, todos estamos aqui num ciclo condicionados para agir e viver assim. Só que ninguém fala que isso é uma escolha, que você pode decidir mudar isso, né? Que é para isso, por isso que nós estamos aqui, né? Para falar que esse tipo de coisa, ela é uma coisa transitória, é uma coisa mutável, é uma coisa reversível e a gente pode fazer isso com o poder de Deus que está aqui no nosso coração. Nós podemos fazer isso com o poder do fogo sagrado, tá? É, vamos nos preparar para a nossa meditação, né? E para isso, né, vamos pensar na seguinte coisa, né, que o equilíbrio dessas coisas todas que a gente está falando, ele vai surgir quando nós integrarmos a ação humana com a presença divina. O fogo sagrado, ele não força ninguém. Ele ilumina e purifica. Só que precisa da ação humana, né? E qual que é a ação humana? O desejo, né? A escolha. Você precisa escolher isso, tá? Você já parou para pensar que, poxa, hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho viver os princípios da verdade divina. Hoje eu escolho o amor. É isso que vai reger a minha vida, tá? Já pensou em fazer escolhas todos os dias de manhã? Tá? Talvez seja a mesma escolha. Eu escolho ser uma pessoa melhor. Hoje eu acordei e eu escolho ouvir o que Deus tem para me dizer. Me mostra no meu dia a dia aí, vai me trazendo sinais, me torna cada vez mais clara essa percepção de que eu sou Deus, de que Deus está em mim, de que eu posso mudar as coisas, de que essa dor que eu estou sentindo aqui, esse embrulho no estômago, que essa dor no peito que não passa, que esse nó na garganta, essa dor de cabeça que eu não sei, que nunca me deixa, que isso vai embora,
né? Então, a gente carrega pesos e o nosso corpo está dizendo onde está o problema, né? Então a gente precisa parar e ouvir e decidir. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver uma vida na qual eu possa ser livre, na qual eu possa viver com energia, com força, com saúde, com liberdade, tá? Esse é o princípio, é por isso que a gente está aqui. O fogo sagrado não vai te forçar nada, né? Mas ele está à sua disposição. E se você pede, ele vai iluminar e purificar a sua vida, tá? Então, vamos lá. É, como o nosso foco aqui é te trazer uma espiritualidade para a vida real. O que que você pode fazer na sua vida aí, né? Quais são os passos práticos para você colocar isso que a gente está falando aí em prática na tua vida, né? Então, primeira coisa aí é reconhecimento consciente, né? Observa como é que você está, né? Eu tô apático, apática agora, né? Eu tô sentindo essa resignação, né? Para que sente o teu corpo, né? E pergunta para ele aonde dói, né? O que está incomodando, né? Qual energia que está agindo? Talvez seja uma dor aqui nas costas, no pescoço, talvez seja uma dor nas pernas, né? Os pesos que você está carregando, né? Talvez seja um embrulho no estômago, né? Então, percebe que energia que está agindo aí, né? Se você quiser, anota no teu caderno, né? Eu recomendo e falo sempre que a gente tem que ter o nosso caderno de anotações espirituais aí, né? É o que na bruxaria, né? É o que o pessoal fala de Book of Shadow, né? O livro das sombras ali, onde você anota os seus segredos, as coisas que você está vivendo, experimentando, né? Mas é um caderno, né? Pode ser um diário, mas é um caderno só seu, é um caderno que você não compartilha com ninguém e você anota ali as suas sensações, as coisas, as transformações que você está passando e vivendo, né? Então, se percebe e anota isso, tá? A segunda coisa que você vai fazer, né, é inserir decretos aí na sua vida, né? Decretos são formas poderosas de ativar a energia de Deus, né? Vou te dar um exemplo. Eu sou a chama violeta despertando a minha vontade divina. Eu sou a ação equilibrada agora, tá? Então, são dois decretos, né? Mas você pode usar as suas palavras e falar do seu jeito, né? Você vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, o eu sou é o poder de Deus sendo ativado, né? Eu sou a chama violeta despertando a minha vontade divina. Talvez eu não esteja sentindo vontade nem de decretar, né? Mas eu percebi que tem uma coisa ruim aqui, né? Eu vou colocar a mão no peito, eu vou falar, eu sou a chama violeta despertando a minha vontade divina, né? E vai falar isso 3 vezes, no dia seguinte você fala de novo, e no dia seguinte você fala de novo, e vai se percebendo, né? Eu sou a ação equilibrada agora, né? Porque esses desequilíbrios, eles perdem força à medida que você se equilibra, né? E aí você vai avançando, né? E aí, qual é o terceiro passo nessa sua jornada, né? É começar pequeno, né? Você pode começar é, com trabalhos ali de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, tá? É, direcionando tua energia. Você vai, por exemplo, invocar fogo sagrado, dirija a minha energia. Fogo sagrado, me inspire. Fogo sagrado, me guie. Né? E você vai repetir isso como se fosse um mantra ali, com toda a energia, sentindo que há ali um poder e esse poder vai transformar a sua vida, a sua realidade, né? Então, fogo sagrado, transforme a minha vida, me mostre o caminho que eu devo seguir, né? Você não precisa fazer uma maratona, vou ficar 1 hora decretando. Não, faz por 1 minuto, faz por 5 minutos e percebe, né? Tem um decreto muito poderoso.
eu sou aqui e agora a presença de Deus em ação. Né? Eu sou aqui e agora a presença de Deus em ação. Né? Repete por 5 minutos, vai decretando ali e simplesmente segue o seu dia. Né? Você está ativando essa energia, você está dizendo para o universo: eu quero, eu desejo e eu invoco a energia de Deus aqui e agora na minha vida. Né? E ela vai transformar a sua vida. Então você vai fazendo esses bloquinhos, né, de trabalho aí durante o seu dia, tá? Isso vai te inspirar, isso vai te motivar, né? Vai fazendo com que coisas importantes vão acontecendo na tua vida, tá? Então, a próxima coisa aí é você pedir auxílio à hierarquia divina, né? Você pode pedir auxílio invocando um dos raios que você queira, precise, que você sinta e que precisa para sua vida agora, né? Então, você pode, por exemplo, invocar a chama violeta para transformar a apatia em motivação, a chama azul do primeiro raio para te trazer força, né, sem se tornar uma pessoa rígida, a chama rosa no terceiro raio do amor divino para trazer alegria, né, para sustentar aí a sua jornada, né? O quinto raio verde você pode invocar para curar o cansaço acumulado e assim por diante, né? Coisas que você pode fazer, né? E a quinta coisa é você é, é você criar um ritmo, né? Você todos os dias pela manhã ou antes de dormir fazer esse tipo de exercício, né? Ou você pode de manhã fazer um decreto, né? E ficar imaginando ali, decretando, né? Ou à noite você pode agradecer pelo tempo, ah, ah, pela sua vida, pelas experiências que você teve, né? Sejam elas boas ou ruins, sempre agradeça, né? E aí, uma vez por semana, você pode olhar como é que foi a semana, né? E fazer ali um balanço, né? Observar como é que foi a semana, como que foi a sua experiência, né? E assim por diante, tá? É, o que vai acontecer com o tempo com o passar do tempo, né, é que o tempo ele vai se tornar o seu aliado, né? É, a apatia começa a se dissolver, a resignação ela vai naturalmente se tornar uma fé ativa na sua vida, né? A vida ela flui com propósito, né? E acho que esse é o grande ponto, né? Você vai buscar ou encontrar o seu propósito, né? E todo mundo precisa ter isso, né? Você precisa ter um propósito, tá? Então, eu queria só deixar esses pontos, né, para a gente ir para a nossa meditação, né? Então, para que a gente possa fazer isso, né, eu vou pedir que você feche os seus olhos, né, que vai se preparando para essa meditação, sem pressionar as pálpebras, simplesmente feche suavemente e comece a prestar atenção ali na sua respiração, né? Então você vai inspirar, soltar o ar aí, vamos fazer isso 3 vezes de uma forma bem profunda, né? Respirações lentas, longas e profundas. Você inspira, segura um pouquinho o ar e solta. Você inspira, segura um pouco o ar e solta. Você inspira, segura um pouco o ar e solta. E aí você vai acalmando o seu ser, vai fazendo mais algumas respirações, né? Então, vai se percebendo aí, veja se a sua coluna está reta, está ereta, se não tiver, se ajeita aí, mexe nos ombros, aí vai
se organizando para a nossa meditação, né? Coloca suas mãos aí sobre o colo, umas mãos sobre as outras, ou coloca suas mãos aí sobre as suas pernas, né? Vai procurando uma posição confortável, né? Só não cruza os braços, só não cruza as pernas para a energia divina fluir através de você, tá? Inspire profundamente e relaxe o seu corpo. Solte todo o ar. Inspire e solte o ar, né? Coloque suas mãos aí sobre o seu coração nesse momento, né? E vamos invocar a nossa divina presença, eu sou. Eu sou a presença divina ancorada aqui e agora. Nós pedimos que essa presença divina se manifeste. Você vai sentindo que um sol de luz branca e dourado, ela vai aumentando de tamanho e fica maior que o seu próprio corpo, fica maior que o ambiente onde você está. Talvez você esteja no seu quarto, numa sala, talvez esteja ao ar livre. Sinta essa luz simplesmente se expandindo em todas as direções. Você está no meio desse círculo infinito de luz, de proteção e de bênçãos. Essa luz que vem de Deus, do Deus aí no seu coração, ela vai se expandindo, fica com 15 metros de diâmetro. Em todas as direções você está no centro desse grande foco de luz. Você percebe agora que no alto da sua cabeça, você percebe um grande sol branco e dourado. Um sol que é muitas vezes maior que o nosso próprio sol físico. E esse sol representa o Espírito de Deus. É o sol do Espírito Santo. É o sol do amor divino. É o sol que representa o Criador. E esse sol irradia em todas as direções. E você percebe que um facho de luz desce na sua direção. Esse facho de luz preenche todo o seu corpo. Ele vai formando um tubo de luz que também tem 15 metros de diâmetro. E ele vem de Deus. Ele vai descendo com essa luz brilhante e vai se fundindo com a sua chama menor aqui na Terra. E você percebe que essa luz ela se expande em todas as direções. Você percebe essa conexão profunda que sempre esteve aí. Você percebe que a luz de 1000 sóis, ela desce e vai se fundindo com a chama do seu coração, com a chama divina, a presença eu sou. E essa luz vai descendo abaixo dos seus pés e vai indo em direção ao centro da Terra. Você percebe que o centro da Terra também é um sol. Há um sol divino de luz ali, o coração da Mãe Terra, o coração da Mãe Divina, a Mãe Terra que nos acolhe, que nos protege, que nos permite viver essa experiência aqui. Então você percebe que está conectado a essa energia também, e dos seus pés, como se fossem raízes de luz, vão até o centro, até o coração da Mãe Terra. E de lá, você recebe o amor divino, o acolhimento e a proteção. Então, neste momento, nós vamos agradecer à Mãe Terra e vamos enviar também o nosso amor e a nossa gratidão por essa experiência aqui. Você vai sentir também que uma luz flui para o alto, né? Vamos enviar o nosso amor, nossa gratidão a Deus, Pai e Mãe, ao grande sol que está acima da nossa cabeça. Envie amor, gratidão, paz e luz, pois neste momento você está em um ambiente protegido e seguro. Nós invocamos
a presença de toda a hierarquia da grande fraternidade branca, saudando os 7 arcanjos, 7 Chohans, 7 Elohims, pedindo que toda essa hierarquia divina possa atuar através de nós, que possa trabalhar nos nossos corpos, promovendo cura, perfeição, paz e bênçãos. Nós pedimos a proteção de toda a hierarquia do quarto raio branco cristal, que nos envolva com a sua chama sagrada da purificação e comece a atuar nos nossos corpos, trazendo a ascensão, cura e libertação. Nós saudamos as hostes de luz do primeiro raio azul. Pedimos ao bem-amado Arcanjo Miguel e às suas legiões que possam vir até nós neste momento e que o bem-amado Arcanjo Miguel possa, neste momento, nos emprestar a sua espada flamejante. Visualize que à sua frente você está com essa espada flamejante e só de tocá-la você sente o poder que ela irradia. Ela começa a impregnar todo o seu ser com a energia da chama azul, da fé, da força, da vontade. E lentamente você começa a girar essa espada. Ela vai cortando todos os fios, todos os liames, tudo o que prende você a, a essas energias de resignação, a essas energias de apatia, vai cortando todos os fios e liames até as suas extremidades mais distantes. Vai cortando e eliminando todas as frequências negativas, tudo o que conecta você ao mundo astral. Vai girando vertiginosamente, cortando tudo que conecta você ao mundo astral. E essa luz vai girando ao seu redor, ao seu corpo físico, etérico, mental e emocional. Vai girando à sua frente, nas suas costas, à direita, à esquerda, acima e abaixo do seu ser e cortando todo tipo de influência negativa, eliminando a causa e o núcleo de toda negatividade. Nós pedimos uma bênção especial das hostes de luz do segundo raio dourado que vai preenchendo todo o nosso ser com a sua luz vitoriosa e também as hierarquias do terceiro raio rosa preenchendo o nosso ser com a chama do amor divino. Neste momento, procure sentir essas energias ativas presentes aí na sua vida. Nós ativamos também as hostes de luz do quinto raio verde, a chama da cura, da verdade, da ciência, da concentração, que você possa neste momento concentrar-se nessa energia de cura, de renovação. E também ativamos a chama rubi dourada do sexto raio, manifestando a paz. Você não merece e não precisa viver dessa forma. Simplesmente aquiete o seu ser, simplesmente aquiete o seu coração e se entregue a essa poderosa luz que está atuando agora. E então, nós invocamos as hostes de luz do sétimo raio da sagrada chama violeta. Nós invocamos o bem-amado Mestre Saint-Germain, Mestra Portia, Mestra Melissa. Invocamos os Elohims Arcturus. Invocamos os arcanjos Ezequiel, Santa Ametista. Pedimos que toda ação negativa, que toda negatividade, que todo medo, que todas as crenças negativas, que todas essas frequências que são diferentes da luz do Altíssimo Deus, que aderiram aos nossos corpos, elas sejam agora removidas pela ação do fogo sagrado. 。 . 。 . 。 . 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 。 . .
Pedimos uma ação especial dos bem-amados Heloísa Arcturus e Diana, que vão impregnando o nosso ser. Pedimos uma bênção especial dos arcanjos Ezequiel e Santa Ametista, que possam atuar profundamente sobre os nossos corpos e que identifiquem e dissolvam toda a causa e núcleo de apatia e de resignação. Você pode imaginar isso como uma névoa acinzentada aí no peito, ou como raízes pesadas aí nos seus pés te prendendo. A chama violeta ela desce, ela vai removendo todas essas raízes, toda essa névoa escura, ela vai removendo tudo isso. Então você vai percebendo que esse grande sol, esse fogo sagrado, vai até os seus pés e remove a causa e o núcleo de toda a apatia, toda a névoa acinzentada do seu peito, toda a resignação. Você pode sentir que essa limpeza até afeta o seu corpo físico. Você até pode sentir um arrepio, uma sensação. Então peça para essa energia divina e curando e removendo tudo que for diferente da luz de Deus. Veja que quanto mais você usa a chama violeta, mais ela se manifesta com uma grande fogueira, uma pilastra crepitando a luz de Deus. E ela vai atuando sobre todos os níveis do seu ser, sobre os seus pensamentos, as suas emoções, sobre os seus sentimentos, as suas ações, sobre tudo o que aconteceu com você nessa semana, neste mês, neste ano. Se você está precisando de ajuda, peça agora para o fogo sagrado atuar naquilo que você mais precisa. A chama violeta vai consumindo as névoas da indiferença, as raízes do não adianta, do não vai dar certo, do eu não consigo. Ela vai dissolvendo as areias do tempo perdido, escorrendo. Deixe essa chama sagrada atuar e queimar tudo em luz. Vamos permitir que a chama violeta vai dissolvendo a sua cota de karma deste dia. Todos os dias nós temos uma cota de karma. Vamos queimar essa cota no fogo sagrado. O fogo sagrado que vem do grande núcleo de Deus, do grande sol central. E a gente vai queimando toda a cota de karma deste dia, desta semana que passou. Vai queimando toda a cota de karma da próxima semana, de todo esse mês que está chegando ao fim aqui, de todos os meses desse ano. Visualize a chama violeta dissolvendo ali todos os efeitos negativos, todos os impactos desarmoniosos, toda energia de sofrimento, de tristeza, de dor, todas as marcas do passado, desde o dia da sua chegada aqui nesse planeta, ano após ano. Deixa o fogo sagrado atuar lá e queimar a causa e o núcleo de todo rancor, de toda mágoa, de toda frustração. Se entregue a essa energia vitoriosa de liberdade, de paz, de graça, de perdão. Eu sou a presença de Deus em ação aqui e agora. Eu sou a chama violeta, dissolvendo a apatia, a resignação, todo o rancor, toda a mágoa, toda a tristeza.
Deixe o fogo sagrado atuar ali. Você viveu todas essas experiências, mas elas não definem quem você é. Você não precisa viver agora limitado, limitada por conta disso. Você pode viver uma vida feliz, alegre, abençoada, uma vida próspera. O dinheiro pode vir para suas mãos como um rio que flui para o mar. As oportunidades podem vir para sua direção como um rio que flui naturalmente para o mar. Inspire profundamente e sinta a alegria de viver. Eu sou a vontade divina fluindo na minha vida de forma equilibrada. Eu sou a vontade divina fluindo na minha vida de forma equilibrada. Eu sou a vontade divina fluindo na minha vida de forma equilibrada. Eu sou o fogo sagrado organizando o meu tempo agora. Eu sou o fogo sagrado organizando o meu tempo agora. Eu sou o fogo sagrado organizando o meu tempo agora. Inspire profundamente. Solte o ar. Solte o ar. Vai inspirando profundamente. Solte o ar. Vai aquietando todo o seu ser. Nesse momento, a chama vira força, uma força violeta pulsando no seu coração. Vai irradiando para sua mente, trazendo clareza. Ela irradia para suas mãos, para que as suas ações sejam ações certeiras. Vai irradiando também para suas pernas, para que você possa se movimentar em direção aos seus sonhos. E tudo à sua volta se torna luminoso, uma pura luz brilhante de possibilidades. Imagine que você está no meio dessa pilastra de luz e as possibilidades estão todas à sua volta. As possibilidades de transformar a sua vida. Então, deixe toda tristeza, toda preocupação de lado e comece a olhar para as possibilidades, para aquilo que você quer para a sua vida. E vá trazendo isso para dentro desse círculo de luz. Talvez você queira a cura para uma doença. Então, traga essa possibilidade e se imagine agora curada, curado, livre. Visualize os médicos olhando para os exames sem entender como você milagrosamente foi curado. Faça esse exercício por um instante. Se imagine 100% curado de todo problema, de toda dor, de todo sofrimento. Expire profundamente, solte o ar. Inspire profundamente, solte o ar. Vá se percebendo aí totalmente iluminado. Vamos pedir que a chama violeta ela atue sobre o tempo e o espaço e que atue por todo esse ano. Os meses que ainda virão, o mês de abril está começando, tá? Então, para o mês de abril e por todos os meses até o final desse ano, que você seja inundada pela luz do Espírito de Deus, seja inundada pela chama violeta, vá purificando tudo, preenchendo tudo nessa luz vitoriosa. Nós pedimos a presença do bem-amado Mestre Saint Germain,
que cele este trabalho na sua luz eterna, que cada um seja ungido e consagrado com a cruz de Malta, o símbolo do fogo violeta. Nós enviamos o nosso amor e gratidão ao fogo sagrado. Nós enviamos o nosso amor e gratidão a toda a hierarquia de luz. E nós pedimos que as bênçãos que sejam derramadas que foram derramadas aqui para cada um de nós, elas também se estendam por toda a humanidade, para todos os filhos e filhas de Deus Pai e Mãe. Que essa luz vitoriosa se estenda, abençoando a toda a vida, a todo o planeta. Sinta essa luz saindo, irradiando da sua casa e vai abençoando a sua casa. A chama violeta promove uma grande purificação de cada cômodo, de todo o ambiente, de todos os seus pertences, vai purificando a sua casa, os alimentos, a água em sua casa, vai purificando a sua família. Se você tem plantas, jardim, vai purificando o seu jardim. Se você tem animais, pets, eles também recebem essas bênçãos especiais. E sinta essa luz se expandindo por toda a vizinhança, que ela vai abençoando a todos sem distinção. Neste momento, use o poder de Deus que você tem e abençoe a todas as pessoas à sua volta. Abençoe a toda a humanidade. Abençoe a todos os filhos e filhas do Altíssimo Deus, Pai e Mãe. Deus, brilha em mim e seja o meu amigo. Deus, brilha em mim e seja o meu amigo. Inspire profundamente, solte o ar. Inspire profundamente, solte o ar. Vá se percebendo aí de volta. Sinta essa luz ainda se expandindo por todas as direções e abençoando todas as pessoas, todos os seus familiares, amigos, todas as pessoas que você conhece. Todas as pessoas vão recebendo as bênçãos de Deus, vão sendo, neste momento, iluminadas por essa luz vitoriosa. E toda apatia e resignação perdem força quando você se lembra e invoca o fogo sagrado. Pratique essa meditação aí nos próximos 7 dias e veja o seu equilíbrio florescer. Eu sou o equilíbrio divino. Eu sou essa luz divina fluindo na sua vida. Quando você se sentir pronto, pronta, comece a movimentar os dedos das mãos, movimentar os dedos dos pés aí, vai fazendo movimentos maiores e comece a esfregar aí as suas mãos. Vai esfregando as suas mãos, deixá-las bem quentes aí. Então, afaste a palma das suas mãos e sinta a energia divina, o fogo sagrado pulsar da palma das suas mãos. Essa energia poderosa de luz, de amor, de libertação, aí iluminando a sua vida. Vai então espalhando essas energias aí ao redor do seu corpo. Vai espalhando essa energia por cada parte do seu corpo. Chegou até um visitante aqui para nossa live aqui, ó. Chegou o Bento para abençoar a gente aqui e encerrar o nosso trabalho, ó. Ele veio aqui participar do nosso encontro, né? Então, vai se percebendo de volta, né? Quando estiver pronto, pronta, abra os olhos aí, seja bem-vindo, bem-vindo de volta, tá? Espero que você esteja se sentindo melhor, tá? Espero que tenha saído dessa live, dessa meditação, com o coração mais leve, né? Com o coração mais tranquilo, tá? E eu agradeço a sua participação, né? Eu honro a presença de Deus no seu coração, tá? Eu parabenizo você por estar aqui
né, a esse horário, né, aqui trabalhando, procurando se trabalhar, procurando despertar a presença de Deus no seu coração, né? O Bento é uma figura mesmo, é um fofo, é uma figurinha aqui que está sempre rodeando, né? Às vezes eu estou trabalhando, ele está aqui em cima, deitado em cima do teclado, é difícil de fazer as coisas, mas ele está sempre por perto aqui, né? Então ele veio dar um boi para a gente aqui, para a gente encerrar aqui o nosso encontro, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Muito obrigado, pela participação de vocês, né? E espero que vocês tenham um dia extraordinário, né? Vamos deixar a apatia e resignação de lado e vamos ter um dia iluminado, um dia abençoado, né? E é isso aí mesmo, o Marine. Marines, reações do corpo, né? Reações do corpo aí da limpeza, da purificação, né? Pode trazer, né? Tem a sensação de tontura, às vezes alguma coisa assim, mas isso é passageiro, né? Quem está voltando aí, está com aquele soninho ali, né? Não quer sair da meditação, é só comer uma bolachinha, alguma coisa aí que você volta 100%, né? E tá de volta aí, tá bom? Gente, um dia maravilhoso para vocês. A gente se vê em nosso próximo encontro.